Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos, minhas irmãs do celeiro do Pastoreia, com grande alegria que quero acolher vocês nesse percurso formativo. Deus que colocou no coração de vocês essa grande graça que é o serviço do Ministério de Pastoreio, e por isso vocês estão iniciando, esse caminho, esse itinerário espiritual também e formativo, e nós queremos acolhê-lo com grande alegria. Nós que vamos trilhar um caminho um pouco diferente, a grade está um pouco mais extensa. Por exemplo, hoje começa o bloco Carisma Shalom, iniciando com uma parte de histórico, então nós vamos ver Obra Nova, Amor Esponsal, Tripé da Vocação. Também o próximo bloco é o bloco Espiritualidade, onde a gente vai crescer mais na vida de oração, a primazia da graça, a experiência com a Palavra de Deus, assim fundamentando ainda mais o nosso chamado e o nosso pastoreio, porque tudo é uma expressão, na verdade, da experiência de Deus, da graça do carisma também nas nossas vidas. O terceiro bloco, que é o Pastoreio Shalom, ele visa te preparar de uma forma mais profunda, com coisas práticas, o conteúdo prático, do pastoreio, e por isso que você vai tocar, no perfil e na missão, e a espiritualidade do pastor Shalom, acompanhamento pessoal. Outro bloco também que nós vamos estar percorrendo é o de maturidade humana, deixando que Deus, nesse bloco formativo de maturidade humana, nos faça crescer à estatura de Cristo, e toquemos nas dimensões afetivas, da nossa sexualidade, da nossa identidade também, para termos isso bem firmado dentro de nós e, a partir disso, também ajudar as ovelhas que Deus nos confiará. E, por fim, o último bloco do nosso processo formativo é o Fundamentos da Fé, onde a gente vai poder crescer mais nas virtudes teologais, cardeais, vícios, virtudes e pecado, e também a grande graça dos sacramentos. É esse o itinerário que nós queremos percorrer com você nesse caminho novo que o Senhor está te inserindo desde já. E hoje, dando início ao nosso processo formativo como pastores, futuros pastores da comunidade, pastores de grupos de oração, nós queremos falar hoje sobre o Carisma Shalom. E nós vamos descer um pouco mais na dimensão do histórico da comunidade, Leandro, mas por que a gente precisa conhecer o histórico da comunidade? No fundo, nós precisamos conhecer porque só ama aquilo que nós conhecemos. Nós só somos capazes de amar aquilo que nós conhecemos, na verdade. Se você não conhece, talvez você fale muito bem, você pregue muito bem, faça muitas coisas muito bem, mas se não tem a base, se você não conhece de onde você veio, fica muito difícil testemunhar e viver todo esse caminho novo, porque é um caminho também de obra nova que Deus nos insere e te insere a partir de hoje. E é nessa perspectiva que nós queremos aprofundar a experiência do conhecimento do carisma. Assim foi com o povo de Deus. O povo de Deus, ele vivia de fé. Ele narrava, os anciãos narravam para os seus filhos, toda a história da salvação, a manifestação de Deus ao longo do tempo, ao longo das suas histórias, a história de um povo marcado, o povo hebreu marcado pela graça de Deus, marcado pela predileção de Deus, um povo que era diferente. E assim como eu e você, nós fomos chamados por Deus a trilhar um caminho novo, um caminho de obra nova, um caminho no carisma Shalom. E é por isso que nós vamos tocar muito mais na dimensão do carisma, conhecendo alguns detalhes, os principais detalhes do carisma, ajudando você a viver melhor cada vez mais a sua missão como um futuro pastor de grupo de oração. E entenda também que a história do carisma é a minha,
é a sua história, é a nossa história. Ou seja, não são movimentos externos a nós, não são movimentos indiferentes a nós. Pelo contrário, faz parte da minha, faz parte da sua, da nossa história. Por isso que nós queremos trilhar esse caminho. Tudo começa na nossa vida a partir da experiência pessoal do Moisés, né? Que foi em 1976. Moisés era um jovem que é convidado para um retiro, e nesse retiro tem uma experiência diferente de Deus. Algo muito simples, né? O irmão, o Hugo, né, bota a mão na perna dele e reza silenciosamente. E a partir disso, toda a vida do Moisés é transformada. No outro dia, há um grande desejo pela palavra de Deus, um grande desejo pela vida de oração, um grande desejo pela evangelização especial dos jovens. Tudo isso eu estou dizendo porque partiu da experiência do Moisés, primeiramente, mas que se perpetua até hoje nas nossas vidas e que foi adentrando e fazendo parte da nossa espiritualidade como Carisma Shalom. Moisés tem essa grande experiência, né, de Deus, de forma muito simples e sutil. Ele pede para ter aquilo que aquele jovem, né, porque ele entra na capela desse retiro e encontra o Hugo, né, que era amigo, né, próximo, e ele pede para ter a mesma experiência de Deus. E assim, Moisés aparentemente não tem nada que muda na vida dele. Nada mudou. Mas no outro dia tudo se fez novo e um novo desejo pela vida de oração, um desejo pela evangelização, a vida carismática. Leandro, por que você está dizendo isso? Porque todas essas dimensões nos acompanham e fazem parte. Você como um pastor, como um futuro pastor de grupo de oração, precisa ter isso enraizado na sua vida, enraizado também na sua história e na sua vivência diária. A partir de hoje, deixe que esses valores, porque foram valores não só na vida do Moisés, mas que se perpetuam na comunidade há mais de 37 anos. Né, e fazem parte da nossa espiritualidade, a vida carismática, a vida no poder do Espírito, a vida a partir dessa condução própria do Espírito Santo. Tantos milagres nós vimos ao longo da nossa história, né, momentos de oração. A partir dessa experiência de oração, Moisés vai se dar também na evangelização dos mais pobres, mas também ele começa a doar a sua vida inteiramente para o grupo de oração que ele tinha na época, né, no Colégio Cearense, e ali ele assume e vai doando, vai ofertando a sua vida e vai cada vez mais atraindo outros para essa mesma experiência. Tudo começou em 1976, mas até hoje continua essa mesma experiência sendo renovada e alcançando ainda muitos outros, né? Outra dimensão também que é importante, o caminho da paz. O Moisés foi introduzido, podemos dizer, no caminho da paz. Leandro, como assim o caminho da paz? O caminho da paz, para quem não sabe ou não sabia até então, é baseado, a sua inspiração é baseado na passagem de Lucas 1, 78, 79, que vai dizer assim: graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte dirigir os nossos passos no caminho da paz. Meu povo, é experimentar verdadeiramente na nossa vida essa ternura e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, assim como foi na vida do Moisés. Nós que outrora andávamos distantes, tivemos a nossa vida alcançada por Deus, ao ponto de também nós sermos introduzidos nesse caminho da paz, nós que jazíamos nas trevas do mundo, éramos escravos e tivemos a experiência de sermos amados por Deus, libertos por Deus e fomos também introduzidos no caminho da paz.
Foi isso que aconteceu com você. E é esse mesmo caminho que você é chamado a trilhar na vivência ordinária do seu pastoreio, na vivência da espiritualidade Shalom. É percorrendo essa grande graça, trilhando esse caminho da paz na sua vida, que é muito mais do que as fases. Passa também pelas fases. Passa porque a vida espiritual passa por essas fases, né? O apaixonamento por Deus, o amadurecimento da fé e por aí vai, o crescimento, né, na vida espiritual como um todo. Tudo isso faz parte. Assim foi também no Moisés, assim também foi e é nas nossas vidas e na vida daqueles que Deus há de ajuntar junto conosco, né? Ele coordenava, como eu disse, o grupo de oração no Colégio Cearense e ali muitos jovens iam se sentindo atraídos, né? Atraídos não só pelo testemunho radical, outro aspecto que nós podemos tocar, não só na vida do Moisés, mas que marca no carisma a radicalidade evangélica. Uma vida que vai sendo pautada, que vai sendo mudada, que vai sendo transformada pela vida evangélica, pela vida radical, embasada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida que vai dando flores, né, nos nossos caminhos até, talvez, secos, áridos, o nosso terreno seco e árido, e Deus vai fazendo florescer. Deus vai transformando as nossas vidas. E, continuando a nossa história, em 1980, nós temos a primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil. E nessa visita, o Moisés é um dos jovens escolhidos, né? Ele e outra moça são escolhidos para levar um presente para o Papa. Moisés inquieto, né? O que eu vou dar para o Papa? Né? E nessa inquietude dele, Deus inspira, né, em seu coração, dele fazer a oferta da sua vida pela evangelização dos jovens e de todos os homens, né? E aí continua ainda mais a nossa história, né? Porque nós não nos vemos fora dessa perspectiva, né? Essa carta que comprometia a vida do Moisés era a mesma carta que comprometia a sua vida. Mas como, Leandro, há alguns anos atrás, há 37 anos atrás, pois é, talvez você não era nem nascido, né? Talvez você não fosse nem nascido, mas Deus ali também comprometia também, através do carisma que Deus já tinha colocado no seu coração também, a você fazer parte dessa obra, desse carisma, desse grande dom de Deus que é o carisma Shalom, não só para a igreja, mas para o mundo, para os homens deste tempo. Deus também já tinha colocado essa mesma perspectiva de oferta, porque é na oferta que nossas vidas encontram sentido. Você vai encontrando na vida do Moisés, como é que eu posso dizer, resquícios também na nossa vida. Indícios da vida que Deus foi nos introduzindo. Você teve a sua experiência com Deus e ao mesmo tempo que você foi tendo a sua experiência com Deus, você foi se sentindo movido a dar uma resposta a Deus. Assim foi na nossa história como um carisma, assim é na sua, na minha, na nossa vida. A oferta é constitutiva do carisma Shalom. Então não há oferta não há fogo sem oferta. Entendamos isso. Quando nós colocamos a nossa vida aberta à ação de Deus, disposta à ação de Deus, Deus vem e consome a nossa oferta. E 2 anos depois, em 1982, a visita do Papa foi no dia 9 de julho, né, de 1980, e 2 anos posteriores, né, nós temos a inauguração da lanchonete. Uma lanchonete para evangelizar. Tudo começou a partir de uma partilha que o Moisés teve, um contato que esses jovens que andavam com Moisés tiveram, né, com o irmão Maurício. Ele estava em missão no Canadá e lá a congregação teve a inspiração de um café cristão. Para quê? Para evangelizar. O pequeno e grande detalhe é que, no nosso caso, se tratava de jovens inexperientes, jovens universitários,
né, que viviam praticamente para o estudo, sem experiência profissional nenhuma, né, e como Deus se utilizou de Bento XVI no início do seu pontificado, dizendo, né, que Deus insiste em escolher instrumentos insuficientes para manifestar a sua glória. Assim foi desde o início também para nós como carisma, né? Moisés tem essa experiência, essa partilha com o irmão Maurício, que todas essas informações que nós vamos estar tocando aqui tem de forma mais minuciosa no histórico. Depois vocês vão ter a oportunidade de aprofundar. E esse café cristão era um lugar onde os jovens poderiam ter uma experiência com Deus. E numa festa de aniversário, Moisés estava, na verdade, se arrumando, né, para ir para essa festa e sentiu, né, essa inquietação de uma lanchonete para evangelizar. Quando chegou na festa de aniversário, partilhou com esses jovens que andavam com ele, né, que era do colégio cearense, alguns deles que eram mais próximos, em especial, e eles ficaram muito mais inquietos, porque é essa experiência de Deus, né? Quando nós estamos inquietos por Deus e em Deus nós inquietamos, levamos os outros também a se inquietarem, né? E isso faz parte, né, da nossa vida como bons pastores, né? Vocês que serão bons pastores, assim nós cremos, né? Estão sendo formados, estão iniciando esse processo para serem bons pastores. Vocês também são chamados a serem animadores, entusiastas de uma vida nova na vida das suas ovelhas, porque foi assim na vida do Moisés. Assim também deve ser a nossa vida, em sermos entusiastas, né? Sermos uma pessoa cheia de alma, cheia de desejo de Deus, cheio de vigor e de força, de radicalidade evangélica para também transmitir essa grande graça, né? E nessa inspiração, né, dessa lanchonete, eles se põem em oração, né, e Deus vai confirmando ali a partir também da partilha. E enfim, 2 anos depois da visita do Papa, dia 9 de julho de 1982, nós abrimos a lanchonete Shalom, né, uma lanchonete para evangelizar. E é muito interessante perceber há outras marcas do nosso carisma e na nossa vivência como futuros pastores de grupo de oração, né? Por exemplo, a evangelização, né? Nós que somos pastores de um povo, nós precisamos entender que continuamente Deus nos convida e confia ainda mais continuarmos evangelizando esse povo, testemunhando o amor de Deus, a força e o vigor da palavra de Deus, né? Era interessante porque nas mesas, né, as pessoas que ali sentavam para consumir um sanduíche, ela era abordada, era falado do amor de Deus, ela tinha a oportunidade de receber oração ali na mesa mesmo, né? E esse testemunho que deve arrastar também as nossas futuras ovelhas, né? A partir das nossas vidas, levá-las a também não só viverem essa experiência de evangelização, mas também de testemunharem para tantos outros que o Senhor há de confiar a eles também. Todas as mesas tinham Bíblias, né? Porque as pessoas sentavam e já era muito diferente, né? Você entrar num ambiente, primeiro porque também era a única lanchonete que existia na época da história de Fortaleza. A nossa lanchonete ela é uma precursora, né, dessa dimensão, desse ramo, né? Então não existia, não era comum você encontrar lanchonetes, né? Hoje em dia a gente encontra vários barzinhos, pub e etc, né? Lugares de encontro. Não se tinha na cidade, não tinha essa experiência. Os sanduíches tinham nomes bíblicos, né? E na verdade eram iscas que Deus nos dava para puxar assunto e testemunhar ainda mais, né? Então as pessoas ficavam inquietas, por que Shekinah? E ali, a partir dessa inquietação da pessoa, nós tínhamos uma brecha também para falar da glória de Deus, da manifestação de Deus, do poder de Deus, da capacidade que Deus tinha também na vida daquela pessoa que talvez chegou lá e
né, não tinha tantas perspectivas, né? Então ali mesmo a pessoa recebia oração e era convidada a participar de um dos nossos grupos de oração. Iam se ajuntando mais jovens, mais irmãos, mais homens e mulheres que também iam tendo as suas experiências, né? Casais, jovens casais que também eram se sentiam, na verdade, atraídos a essa experiência também, né? E manifestação da divina providência em todos os aspectos, desde a casa, né? A oração para descobrir em que lado da cidade ia ser o aluguel da casa, né, desse centro de da lanchonete, né, tudo a providência de Deus, em tudo a providência de Deus sempre se manifestou nas nossas vidas. Os utensílios da lanchonete, vocês vão ver também no histórico, movimentos da manifestação da glória de Deus, não tem outra coisa, né? E continuando, também um outro aspecto que nós não podemos perder de vista é a submissão e o amor à igreja. Por exemplo, Moisés, em toda loucura, né, para a inauguração da lanchonete, se dá conta de que não tinha falado com o bispo, né? E vai para Quixadá, porque estava tendo um retiro e o bispo estava lá, vai para Quixadá para pedir a bênção. E aqui nós, como Carisma Shalom, somos submissos à igreja, nós amamos a igreja e precisamos levar também as nossas ovelhas a amar a igreja, a serem submissas à igreja, né? Por amor, um amor filial à igreja. Para aprofundar um pouco tudo que nós já falamos até agora, partilhe de 2 em 2 sobre esses aspectos da nossa vocação, do nosso histórico, a experiência do Moisés, a inauguração da lanchonete. Partilhe de 2 em 2 para que fique mais firme dentro de você. Alguns pontos importantes, né, assim, algumas experiências importantes que nós vamos constatando também a partir da experiência do Moisés, né, nesses primeiros momentos da comunidade, que ainda não era comunidade. O Moisés diz que é inocente sobre esse aspecto, porque nunca passou pela cabeça dele fundar uma comunidade. Pelo contrário, o único desejo que ele tinha era de evangelizar. E Deus, ao longo do tempo, foi formando, foi conduzindo, na verdade, a nossa história para isso, para um carisma, até percebermos que Deus nos dava, na verdade, esse grande dom, o carisma.
Shalom, né? As experiências que Moisés vai tendo, que influenciam também a nossa vida, a nossa história, a experiência de Francisco de Assis, quando ele lê, né, o irmão de Assis, esse desejo de amar o não amado, né, o amor que não era amado, na verdade, né, é essa inquietação, esse brado de Francisco que inquieta também o coração do Moisés, e por isso o nosso chamado à vivência do amor esponsal a Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que nós temos Teresa, a experiência de Teresa, Moisés teve contato com as obras completas de Santa Teresa e descobriu, fez a feliz descoberta de que só Deus é e basta, a partir de uma experiência profunda de oração. Isso embasa não só a nossa vida de doação, de oferta, mas a nossa experiência concreta, ordinária, porque só Deus é e basta, porque é fruto de uma experiência ordinária por Deus e com Deus, né? Vivida por Deus e com Deus em todos os aspectos, né? Outra coisa, o desejo pela vida de oração, não só uma oração pessoal, mas uma oração também comunitária, são aspectos que vocês podem pegar os nossos históricos e vocês vão tocar essa experiência. Inclusive, o Moisés vai narrar na Carta à Comunidade de 2005, quando ele vai falar da contemplação, como Deus foi, ao longo dessa experiência inicial da comunidade, introduzindo ele numa experiência de oração que o lançava para o outro que era o irmão, e para o outro que era, quer dizer, primeiramente o grande outro, que é Deus, mas também o outro, que é o meu irmão, e os outros, na verdade, que desconhecem a Deus. São esses movimentos que nós constatamos na nossa história e, por isso, um chamado à evangelização, às tardes de apostolado, porque eles eram todos universitários e começa já uma inquietação, né, de uma vivência um pouco mais radical, de se dedicar um pouco mais à vinha do Senhor, né? Então eles estudavam pela manhã, às tardes e às noites no caso, a tarde era dedicada à oração pessoal, ao estudo da palavra, à oração comunitária e à vida apostólica, e à noite também, que eram os grupos de oração. Então são marcas que perpetuam ao longo da nossa vida até hoje, não pode se perder. E você não pode se perder dessa dimensão também. Em 1983, né, o Moisés tem o desejo, né, junto com alguns outros, né, que faziam parte ali dos primeiros, de doar as suas férias para Jesus. E já no final desse período, né, das férias, numa oração comunitária, Deus pede para que eles permaneçam onde eles estão. E eles entendem que Deus pede para que eles permaneçam literalmente, né? Ou seja, vivam, morem, dependam integralmente da divina providência e se confiem a Deus e vivam na obra, né? Então, foi o início também da comunidade de vida, né? Se deu a partir dessa experiência das férias, né, do Moisés, de mais outros irmãos que dedicaram as suas férias, né, nesse ano integralmente a Jesus, e Jesus foi inquietando, né, os seus corações para isso. E aí a gente vai tocando já assim alguns aspectos mais concretos, né, já caminhando para o fim da nossa formação. 1985, nós temos a primeira consagração dos irmãos da comunidade de vida, né? Após 1984, que nós temos um período de grande prova, porque aqueles primeiros, né, que tinham dito sim, ali junto com a lanchonete, junto com Moisés, junto à lanchonete, né,
alguns deles ficam para trás e restam poucos, né? Então também surgem os nossos primeiros inscritos nesse movimento também. Muito nós podemos tocar, né, na presença, por exemplo, do Padre Jonas Abib, né, o seu cuidado de pai, de pastor, né, para com Moisés, nós que somos comunidades irmãs. Então essa proximidade foi ajudando também o Moisés a colher de Deus a vontade de Deus, né? E em 1985, né, nesse período já de uma certa estabilidade, tem a primeira consagração dos primeiros irmãos da comunidade de vida, inclusive Moisés, Madalena, a Jaque, né, que são irmãos caros à comunidade, né? Em 1986 é a primeira consagração dos irmãos da comunidade de aliança e, dando um salto, né? 1995, nós vamos ter a Páscoa do Ronaldo, né? A Páscoa do Ronaldo, o Ronaldo era como um filho para o Moisés e para Emi, né? E a sua Páscoa, o seu desejo de evangelização, de consumir a sua vida pelos jovens, marca a nossa vida e a nossa história de forma tão forte, que depois da morte do Ronaldo, nós temos duas grandes marcas. A primeira é um novo tempo, né, de evangelização dos jovens. Então, a grande marca é o projeto Juventude para Jesus, né? E também a expansão missionária, ou seja, uma morte que gera vida, uma morte que gera fecundidade. Assim deve ser na nossa vivência ordinária, né? No nosso pastoreio. Você que está trilhando esse caminho, nós morremos, como vai dizer São Paulo, né? Que a morte age em nós para que a vida haja em vós, no caso daqueles que o Senhor há de nos confiar. Então, se a morte age em nós, né, é certo de que também essa fecundidade haja nos outros, haja na vida daqueles que o Senhor há de ajuntar junto de nós. Em 1998, nós temos a aprovação diocesana, né, dos nossos estatutos. Então, é o primeiro reconhecimento a nível de igreja que nós temos, né? E essa bênção, né, nos ajuda ainda mais a crescer o nosso trabalho, né, em outras dioceses também, porque isso vai abrindo caminhos, né? Então, há essa grande expansão também, ainda no Brasil, né? E em 2007, nós recebemos, né, do Papa Bento XVI, a aprovação a desperamento dos nossos estatutos, né? Durante o período de 5 anos, né, nós vamos ter essa grande graça dessa aprovação a nível de experimento, ou seja, de experiência, né? 2007, né, e 2012 coroa, né, com a aprovação definitiva dos nossos estatutos. E o mais interessante com a aprovação dos nossos estatutos a nível definitivo em 2012 é que a Igreja nos reconhece, né, com um carisma autêntico, um dom de Deus, uma resposta para o homem de hoje e uma resposta para a Igreja também, né? Então é esse o nosso grande desejo, você que está vivendo todo esse caminho, esse itinerário novo, em vista de se tornar um pastor da obra Shalom. Entenda que Deus já colocou no seu coração esse desejo, essa inquietação. Deixe-se conduzir ao longo de toda essa caminhada e deixe que o Senhor faça florescer a graça do carisma que está dentro de você. E ser pastor segundo o carisma Shalom. Falar como o carisma fala, se expressa, nos move segundo as nossas tradições. Vocês vão ter a oportunidade de aprofundar ainda mais através das leituras dos nossos históricos, né? Então, aproveite essa oportunidade para que a graça do carisma já vá agindo desde já em você. E ao longo de todos esses meses de preparação em vista de um santo, de um grande pastoreio. Que Deus abençoe vocês, na verdade, nessa caminhada, né? E que desde já contem com as nossas orações.
Que Deus abençoe e nós nos confiamos à poderosa intercessão da Virgem Maria. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.